Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da cidade de Nova Era. Quero desde já parabenizá-los pelos 34 anos de organização como igreja e por esta semana de celebrações ao Senhor pela igreja dele estabelecida aí nesta cidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, eu compartilho da alegria dos irmãos deste momento, mesmo no contexto em que estamos, desta pandemia, mas de celebrarmos ao Senhor pelas vitórias, pelas conquistas, pelas bênçãos que Ele tem derramado ao longo destes 34 anos, das plantações de trabalhos através de vocês aí. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma alegria nesta oportunidade, deste aniversário, compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos. Então eu quero convidá-los desde já a abrir a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1. Vamos ler do verso 3 até o verso de número 11. Abra então comigo, 2 aos Coríntios, capítulo 1, do verso de número 3 até o verso de número 11. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos com que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem nós também esperamos que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar? Senhor, neste momento te louvamos e te agradecemos pelos 34 anos de organização da tua igreja estabelecida nesta cidade de Nova Era. Te louvamos pelas gerações de irmãos que já passaram por esta igreja e pelos que estão sendo o corpo vivo do Senhor neste local, nesta cidade. Clamamos a Ti que a Tua graça e as Tuas misericórdias sejam continuamente derramadas sobre a vida destes irmãos, de suas famílias, do conselho desta igreja, e que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado através destes nossos amados irmãos. Pai querido, neste momento te suplicamos que o Teu Espírito Santo possa iluminar os nossos corações, a nossa mente, e que sejamos abençoados pela Tua palavra na leitura e na meditação da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, foi um homem que passou por diversos sofrimentos. No capítulo 11 desta mesma carta, depois os irmãos podem dar uma olhada, a partir do verso de número 23, ele expressa em palavras o que ele vivenciou de sofrimento, de tribulações em sua vida, em seu corpo. E também, neste mesmo capítulo 11, a partir ali do verso 27 e 28, ele relata que não somente foram os sofrimentos, as tribulações externas que ele vivenciou, mas também
as tribulações, os sofrimentos internos, em virtude das preocupações que ele tinha a respeito das igrejas que o Senhor lhe concedeu a graça de plantar. Então vejam que os sofrimentos do apóstolo Paulo eram sofrimentos externos e eram sofrimentos internos. Mas há uma mensagem de Paulo numa outra carta que já está no final da sua vida, assim sabemos porque logo depois ele foi decapitado. Na segunda carta que ele escreve ao seu filho na fé, ao pastor Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não obstante as lutas, as tribulações, os sofrimentos vividos pelo apóstolo Paulo, tanto em sua carne como em seu interior, o apóstolo Paulo sabia em quem ele confiava. Ele confiava justamente nesse Deus que ele relata aqui no verso de número 3 desta segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. A primeira coisa que o apóstolo relata aqui para aqueles irmãos de Corinto, que questionava o seu apostolado, dentre outros motivos, e dentre muitos motivos, eles questionavam porque o apóstolo Paulo passava por muitas tribulações, por muitos sofrimentos. Então, ele diz, neste verso de número 3 do capítulo 1, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era Deus, por isso que ele confiava no Senhor, não obstante os sofrimentos que ele enfrentara. Eu quero compartilhar com vocês, neste momento que nós estamos vivendo, um momento de um bom tempo de isolamento, de não poder nos congregar, como é costume, como diz o autor da carta aos Hebreus, como igreja do Senhor, neste momento em que famílias estão separadas, filhos com medo de visitar os seus pais idosos, avós carentes do afago dos seus netos. Neste momento que estamos vivendo, um momento de muito sofrimento, de muitas tribulações, eu quero, nesta noite, de festividade sim, mas eu quero trazer uma palavra de conforto, de encorajamento para o teu coração, meu irmão e minha irmã da Igreja Presbiteriana aí de Nova Era. Eu quero olhar para estes versos que lemos, do verso 3 ao verso 11, eu quero olhar e lembrá-los de quem é Deus. Depois eu quero lembrá-los do que Deus faz por nós em meio aos sofrimentos. E por fim, o que Deus faz através de nós para vidas que também estão sofrendo. Vamos então olhar para esta passagem bíblica e ver quem é Deus quando passamos pelos sofrimentos. O apóstolo diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus quando sofremos? Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a importância desse assunto que nós certamente sabemos disso e temos a certeza disso? Temos que lembrar que se hoje somos filhos de Deus, foi em virtude da obra do Filho de Deus, o seu único Filho, Jesus Cristo. Porque a nossa condição antes da obra de Cristo, antes de Cristo se encarnar e de forma resoluta ir até aquela cruz em nosso lugar, nós éramos criaturas de Deus. E segundo o apóstolo Paulo mesmo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, nós éramos inimigos de Deus. Mas através de Jesus Cristo, hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Como é bom, irmãos, quando passamos pelos sofrimentos, saber o Deus que nós temos.
um Deus que podemos chamar de Pai. No Evangelho de João, no capítulo 20, quando João relata a ida de Maria Madalena até o túmulo onde estava sepultado o Senhor Jesus, porém agora ressurreto, já ao terceiro dia ressurreto, Jesus diz a Maria Madalena: não me detenhas, ainda não subi para o Pai. Anuncie aos meus discípulos, que o meu Deus é o vosso Deus, o meu Pai é o vosso Pai. Jesus mesmo então diz, para que Maria Madalena informasse aos seus discípulos, que o Pai dele era o Pai dos seus discípulos. O seu Deus era o Deus dos seus discípulos. Meus irmãos, saibam que em todos os momentos que passamos pelos sofrimentos e pelas tribulações da vida, nós temos um Pai. Um Pai que podemos clamar por socorro, podemos ir ao seu encontro e compartilhar e colocar diante dele a nossa dor e o nosso sofrimento. Declararmos para ele: Paizinho, está doendo, Pai, eu estou sofrendo, Pai, vem ao meu encontro. Que você, assim como Paulo, possa conhecer este Deus e Pai, ou que já tenha conhecido este Deus e Pai, e por isso você deve crer e colocar toda a sua esperança neste Pai bondoso. Mas ainda no verso 3, o apóstolo Paulo não somente diz que Jesus, ou seja, que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que o nosso Deus também é Pai de misericórdias. Veja, irmãos, que o apóstolo faz questão de colocar as misericórdias, isto é, no plural, porque são muitas as misericórdias de Deus para conosco. Dioturnamente, Deus tem renovado as suas misericórdias sobre nós. Deus tem não nos dado o que merecemos, mas Deus tem usado de bondade para conosco. E isso eu faço questão de repetir todos os dias, todos os momentos, até mesmo quando nem percebemos, Deus tem manifestado as suas misericórdias sobre nós. Como é bom saber, irmãos, que quando passamos por sofrimentos e tribulações, temos um Pai misericordioso, temos um Pai que usa de bondade e não nos sobrecarrega, pelo contrário, Ele alivia o nosso jugo, o nosso fardo na caminhada. Ainda no verso 3, o apóstolo diz um pouco mais de quem é Deus para o seu povo, para os seus filhos em tempos de tribulação. Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo, portanto, nosso Pai. Deus é Pai de misericórdias, mas Deus também é Deus de toda consolação. Não fica ou não ficará um momento de sofrimento ou de tribulação em nossa vida que Deus não venha ao nosso encontro com o consolo, com o conforto da sua parte. Veja então, Deus, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, nosso Pai amado e querido, que podemos confiar e nos lançar nos seus braços. Deus, Ele é Pai das misericórdias, Ele não nos dá aquilo que merecemos de fato, Ele usa de misericórdia para conosco todos os dias. Deus é Deus de toda consolação, toda consolação. Se vocês perceberem, eu deixei de fora a primeira palavra que Paulo diz nesse verso de número 3. Bendito seja Deus. Paulo inicia, ao falar dos seus sofrimentos, das suas tribulações, ele inicia este louvor. Ou melhor, ele inicia com louvor. Por quê? Porque independente de qualquer circunstância que estejamos vivendo, Deus, Ele é digno, merecedor de todo louvor dos nossos lábios. Você deve lembrar certamente
do relato da narrativa de Jó no capítulo 1. Depois que ele ouviu dos seus servos a perda de todos os bens, depois que ele ouviu de outros servos a morte dos seus filhos, o texto diz no capítulo 1 de Jó que ele raspa a sua cabeça, lança-se ao chão, ao pó, e ele adora ao Senhor. E ele usa, eu quero levá-los, abra a tua Bíblia, lá em Jó capítulo 1, para que a gente perceba claramente o que o texto sagrado diz. Jó capítulo 1, no verso de número 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Verso 21, e disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Olha a mesma expressão que Paulo usa no início desse verso 3. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo, então, ao expressar as suas lutas e tribulações, e saber quem é Deus para ele, ele então inicia com louvor e com adoração. Meu irmão e minha irmã, eu não sei a dimensão, a profundidade, a altura, a largura da sua dor, do teu sofrimento e das tuas tribulações. Não sei mesmo, mas o Senhor sabe. Mas independente disso, Ele é digno de ser adorado. Não pare de louvar, não pare de adorar. Quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, na prisão, depois de terem sido açoitados à meia-noite, diz Lucas, narrando em Atos dos Apóstolos, que eles estavam cantando louvores ao Senhor. Sim, meu irmão, ao passarmos pelos sofrimentos e pelas tribulações, precisamos lembrar quem é Deus, em quem temos crido. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Ele é Pai das misericórdias. Ele é Deus de toda consolação. Ele é digno de ser louvado e adorado em todo tempo. Quem é Deus nas tribulações? Agora, o que Deus faz por nós em meio às tribulações? A partir do verso 4, diz o apóstolo Paulo: Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação. Que Deus faz em meio às tribulações? Deus nos conforta, irmãos. É importante lembrarmos disso. A palavra conforta vem de um termo latim que são duas palavras, com e forte. Significa que é fazer força juntos, é superar a dificuldade, a adversidade, as tribulações, acompanhado, não sozinho. E o mesmo apóstolo Paulo aprendeu isto na caminhada. Quando ele plantou esta igreja na cidade de Corinto, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, ele já estava chegando, ou melhor, ele chegava em Corinto já por meio de tribulações. E ao se dirigir a uma sinagoga para falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ali ele é expulso, ali ele é ameaçado, e ele recebe o encorajamento do próprio Senhor Jesus Cristo ao plantar esta igreja, dizendo: Paulo, está em Atos capítulo 18, versos 9 e 10, Paulo, não temas, eu sou contigo. O mesmo apóstolo que fala das suas tribulações, que fala para a gente quem é Deus, agora ele diz o que Deus faz. Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. O que mais Deus faz quando passamos pela tribulação? Verso de número 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Deus Deus não somente nos conforta, como também Deus
está no controle da situação. Eu li o verso 7, mas veja mais precisamente comigo o verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a gente que Deus tem o controle da situação em suas mãos. Deus sabe exatamente o que nós conseguimos suportar. Paulo mesmo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso de número 13, dizendo: não vos sobreveio provação ou tentação, que são as mesmas palavras no grego, não vos sobreveio provação que não nos fosse humana, mas Deus é fiel e juntamente com a provação ou tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Meu irmão e minha irmã, ao passar pelas tribulações e sofrimentos, talvez você esteja passando ou externamente por uma perda de emprego, por uma perda de algum familiar neste contexto que estamos, pela ausência de algum querido e amado ao seu lado, pela ausência do culto público com toda a igreja presente, ou talvez teus sofrimentos e tuas tribulações sejam internas, problemas psicológicos, medo, uma sensação de perseguição. Eu não sei qual é teu sofrimento, a tua tribulação, mas saiba que Deus está no controle das tribulações dos seus filhos. Esta mesma mensagem eu preguei aqui domingo passado na sexta igreja. E eu disse uma frase que, ao olhar para este verso 8 mais precisamente, eu achei essa frase muito oportuna. O autor disse o seguinte: quando Deus coloca seus filhos na fornalha, Ele mantém sempre a sua mão no termostato e os seus olhos no termômetro para ver a temperatura. Deus não permite que seus filhos aqueçam, sejam atribulados e passem por sofrimentos acima daquilo que ele consiga suportar. Deus tem a mão ali no termostato para desligar e ele tem os olhos dele no termômetro para ver até onde a gente sabe, ou melhor, ele sabe que a gente consiga suportar. Verso de número 9, o Paulo diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O que Deus faz por nós em meio às tribulações? Parte do verso 4, ele nos conforta. Verso 8, ele está no controle das tribulações. E este verso 9 que acabamos de ler, Deus nos capacita para suportarmos as tribulações. E como ele nos capacita? Tirando os olhos de nós mesmos e colocando os nossos olhos nele. A grande dificuldade nossa, irmãos, é que quando passamos pelas tribulações e pelos sofrimentos, via de regra, voltamos os olhos para nós mesmos. Nos achamos o coitadinho. Nós achamos que não deveríamos passar por isso, porque somos bons demais. Por quê? Por que, Deus, eu estou passando por isso? Mas um dos motivos que Deus nos prova, Deus permite passarmos por estes momentos, estes dias maus, é porque Ele deseja que não somente nestes momentos, mas em toda a nossa caminhada com Ele, tiremos os olhos de nós mesmos e coloquemos os olhos nele. Porque um dos maiores ídolos que o homem enfrenta, e até mesmo o cristão, é a egolatria. Meus irmãos, como nós idolatramos nós mesmos, como nós temos um ídolo dentro de nós chamado eu. E o Senhor deseja cada dia que tiremos os nossos olhos de nós mesmos e coloquemos nele. E quantas vezes Ele nos permite passar por isso, para que possamos olhar para Ele, o nosso autor e consumador da nossa fé. Ainda, o que Deus faz por nós em meio às tribulações, verso de número 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Deus nos livra
das tribulações. É isso que Paulo está dizendo. Ele disse, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. No contexto particular dele, como apóstolo, ele confiava que Deus o sustentaria vivo para continuar como apóstolo a pregar aos gentios, a anunciar as boas novas. Mas Deus é Deus que nos livra da tribulação. E Deus pode nos livrar de duas formas das tribulações. Ou Ele nos livra, nos promovendo a glória eterna, ou Ele nos livra da tribulação em si, para que possamos continuar vivos, a fim de glorificar o seu nome. Na verdade, de qualquer forma, Deus é glorificado. E quando eu digo que Deus nos livra da tribulação, e eu digo que Ele pode nos livrar, nos promovendo para a glória eterna, ou nos tirando de fato da tribulação, eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Depois dê uma olhada. Ali há uma perseguição de Herodes. E Tiago, irmão de João, no verso 2 do capítulo 12 de Atos, diz que ele passa fio da espada. E era o mesmo intento de Herodes fazer isto com Pedro. Porém, ele espera, a intenção dele era esperar passar a Páscoa para que Pedro também pudesse ser morto. Mas o que acontece? A igreja de Cristo está ali clamando pela vida do apóstolo Pedro. E Deus, de uma forma poderosa, livra o apóstolo Pedro da tribulação. Mas quanto a Tiago, o Senhor também o livrou da tribulação, o promovendo para a glória eterna. Mesma perseguição, mesma tribulação, e Deus livrando de duas formas. Ou promovendo a glória eterna, diante dos sofrimentos, das dores, ou, como foi o caso de Pedro, o libertando daquela prisão ali. Eu me lembro quando dou este ponto aqui, Deus nos livra das tribulações, de um pastor na região metropolitana do Rio de Janeiro, chamado Mauro Israel. Pastor Mauro Israel, ele teve um câncer, e certa vez já muito debilitado, mas ainda pregando em sua igreja, ele disse de púlpito para a sua igreja, meus irmãos, aspas, para a fala do reverendo Mauro Israel, meus irmãos, se Deus me curar deste câncer, Deus será glorificado, a igreja verá a glória de Deus. Se Deus não me curar deste câncer, Deus será glorificado. E disse o reverendo Mauro Israel, eu verei a glória de Deus. Reverendo Mauro Israel faleceu em virtude deste câncer. Deus foi glorificado. Deus o livrou da tribulação e ele pôde contemplar a glória de Deus. Lembre-se, o que Deus faz por nós em meio às tribulações, Ele nos conforta. Ele está no controle das tribulações. Ele nos capacita em meio às tribulações. Ele nos livra das tribulações. E quinto, Ele é glorificado em nossas tribulações. Verso 11, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O apóstolo Paulo diz que o nosso propósito aqui é glorificarmos a Deus. O nosso catecismo, a primeira pergunta que é feita, diz, qual é o propósito, o fim de todo homem? A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E muitas vezes vamos conseguir cumprir este glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, passando por estas tribulações, por estes momentos difíceis na caminhada, momentos de sofrimento. Bem, então já vimos quem é Deus para nós quando passamos pelas tribulações. O que Deus faz por nós
quando passamos pelas tribulações ou sofrimentos. E por fim, caminhando para concluirmos, o que Deus faz através de nós para pessoas que estão sofrendo, estão passando por tribulações. Vejam novamente, volte os teus olhos para o texto, o verso 4, a parte B, até o verso de número 7. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Meus irmãos, Deus quer nos usar como instrumento da sua providência na vida daqueles que estão sofrendo. Um dos motivos por que sofremos e porque Deus permite as tribulações é para que possamos, lá na frente, sermos instrumentos de consolo para vidas que estão passando por tempos maus, por tempos difíceis. Deus deseja que, como corpo que somos, a sua igreja, possamos cuidar um do outro. Como eu disse, o termo conforto significa que uma pessoa está confortando a outra. Eu quero te falar, meu irmão e minha irmã, seja um instrumento de consolo de Deus neste tempo que nós estamos vivendo. São muitas pessoas que estão sofrendo, são muitas pessoas que estão passando por lutas externas, como eu disse, perda de emprego, perda de um familiar. São muitos que estão passando por lutas internas, com medo, com angústias, com terrores internos, melhor dizendo. Seja um instrumento de Deus para estas vidas. Deus, via de regra, na sua providência, Ele usa os meios ordinários. Deus, para trazer consolo ao seu povo, via de regra, Deus usa vidas. Ele usa os seus filhos como instrumentos de consolo. É o mesmo apóstolo Paulo que está dizendo isso, é o mesmo que nesta mesma carta, no capítulo 12, ele, quando relata o espinho na carne, ele ouve do próprio Senhor Jesus dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas vezes usamos estas palavras do apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Louvado seja Deus por um registro deste aqui. Imagine se os salmos que nós temos de lamento, os salmos de Davi, os salmos de Asaf, que nos servem de consolo e de encorajamento nos tempos maus que vivemos, como estes salmos são instrumentos de Deus. Você pode e deve ser um instrumento de consolo e de conforto da parte de Deus. Meu irmão e minha irmã, aí da Igreja Presbiteriana da cidade de Nova Era, eu concluo esta mensagem só trazendo alguns pontos que abordei. Primeiro, lembre-se, as tribulações não devem impedir o louvor e a gratidão dos seus lábios. Eu vou repetir, as tribulações ou as angústias não devem impedir a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. Paulo iniciou dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, só em momentos de tribulações e de sofrimentos que experimentamos a singular consolação da parte de Deus. Terceiro, Deus transforma as nossas tribulações em testemunho para a sua glória. Lembre-se disso, Deus transforma
as marcas que carregamos de lutas, de sofrimentos, como testemunho da sua graça, da sua misericórdia. Quando Paulo finaliza a carta aos Gálatas, ele escreve: não me oportunes, não me incomodes, porque eu trago nas marcas, no meu corpo, as marcas de Cristo. Não me molestes, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quando passamos pelas lutas e sofrimentos, servem de testemunho da graça do Senhor. Quarto, pessoas consoladas, elas melhor consolam outras pessoas. Mas, não obstante, pessoas que foram consoladas por Deus serem mais capacitadas para consolar. Lembre-se que a autoridade e o que nos confere a autoridade para consolar, para encorajar irmãos que estão passando por sofrimentos e tribulações. O que nos confere autoridade é a palavra de Deus. E por fim, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento fica sem consolo da parte de Deus. Porque o nosso Deus é Deus de toda consolação. O que Deus é quando passamos pela tribulação? O que Deus faz por nós e o que Deus faz através de nós é o que nós aprendemos nesta noite de festividade, sim, de alegria, de celebração por estes 34 anos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer uma vez mais pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos agora compartilhando esta palavra com os irmãos da Igreja Presbiteriana na cidade de Nova Era. Obrigado pela vida do reverendo Edmar, obrigado por este conselho, obrigado por cada membro, obrigado por cada sociedade, obrigado por cada família, obrigado pelos trabalhos que já foram plantados através desta igreja. Que até a volta do Senhor Jesus Cristo, esta igreja permaneça fiel, permaneça submissa à tua palavra, permaneça recebendo conforto, encorajamento, consolo da tua parte, Senhor. Obrigado. Mais uma vez eu quero louvar o teu nome por esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Antes de concluir e entregar a palavra novamente ao reverendo Edmar, eu quero, como presidente do Presbitério das Alterosas, a qual a Igreja de Nova Era faz parte, eu quero, como presidente do presbitério, parabenizar esta igreja. Não só como pastor local aqui da Sexta Igreja, mas como o presidente do presbitério. Que Deus abençoe continuamente esta igreja. Que Deus faça essa igreja cada dia uma igreja farta de frutos, farta de testemunhos, que glorifique a Deus. Deus abençoe, irmãos, um restante de semana muito abençoado com as palavras que vocês ainda ouvirão. Um abraço a todos.